Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, do dia 21 de maio de 2020, é sobre o reaproveitamento de efluentes, tá? Nós já estudamos aí os tratamentos, né? Os processos de tratamento e as etapas desses efluentes de forma convencional. Então, hoje nós vamos ver esse reaproveitamento, esse reuso, essa reutilização dos efluentes, que são quem? Né? Os esgotos, as águas residuárias. Vamos ver tanto o reuso doméstico quanto industrial, tá? Gente, o que é importante, né? Por que é importante o reaproveitamento? Como vocês já sabem, a redução de impactos ambientais, então, auxilia no processo de redução, né, das áreas contaminadas, dos compartimentos ambientais que seriam, né, ou são poluídos, tá? Principalmente aí os compartimentos águas superficiais, subterrâneas e solo, tá bom? É muito importante o reaproveitamento de efluentes também, do ponto de vista econômico, tá? Inclusive, ele entra na classificação da indústria verde, porque economiza, né, a questão da ecoeficiência, economiza água e energia nos processos industriais produtivos, principalmente. Outro ponto importante, o valor agregado, né? Por quê? Porque a gente economiza matéria-prima, tá? Economiza a captação de recursos naturais, que no caso a água, porque a gente já sabe da disponibilidade da água, né? Que é finita. Então, você reutilizando águas servidas, águas que já foram utilizadas, os esgotos que já foram utilizados, você reduz bastante a captação de água, tá? Porque a disponibilidade, né, do recurso hídrico é finita. Como vocês já sabem, disponibilidade é quantidade, mas é também qualidade, tá? E o reaproveitamento também é importantíssimo para o desenvolvimento, né, da empresa. Então, a gestão empresarial ela tem que estar sempre se atualizando, a questão do caráter sustentável dela. Tanto inovando no produto, nos processos, e também se certificando, né, conforme as ISO, as normas, os selos, tá, pessoal? Então, gente, é assim, influencia de forma direta no desenvolvimento econômico, tanto regional como nacional, tá? Então, nós estamos vendo aí os tipos de reutilização. Temos os reusos potável, direto e indireto, e o reuso não potável. Gente, essa classificação é da ABS, tá? Da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Existem outras classificações, todas são fundamentadas nela. Por exemplo, as companhias de saneamento, elas fazem as classificações dela, a CETESB, a SABESP e outras, né? Essas duas que são referências no país. Então, gente, o reuso potável, tá? É um reuso direto, né? Então, requer um tratamento avançado, requer investimento. Por quê? Porque você vai reutilizar para consumo, né, humano. Então, para um sistema potável, tá? Precisa aí daquelas etapas, terceira etapa de tratamento, como eu falei, algumas tecnologias, algumas técnicas, etapa de desinfecção também, tá? O reuso indireto, ele é menos exigente, né? Mas também pode ser utilizado como potável, tá? Requerendo esses tratamentos e diversos fins, como a gente vai falar aqui mais à frente. Então, gente, temos também o reuso não potável, que é o mais utilizado, né? Porque ele também não tem tanta exigência em relação aos parâmetros, tá? E vou mostrar aqui para vocês o reuso não potável. Por exemplo, fins agrícolas, tá, gente? Fins industriais, né? Nos processos produtivos, como eu estou falando, lavagem de equipamentos, operações. Fins urbanos, que é a irrigação paisagística, tá? Na área da construção civil e edificações, pode utilizar bastante água não potável, né? A questão também da massa, de concreto, né? Está sendo bem utilizado também agora. Manutenção das vazões, que é naturalmente... Ai, gente, apareceu um negocinho aqui. Naturalmente, então, acontece, né, essa recarga aí de aquíferos, tá? Utilização também na aquicultura, tá bom? Na criação aí das pisciculturas, né, nos tanques geralmente escavados, tá? Pode-se reutilizar água.
e água cinza, como a gente vai ver, né? Que é proveniente das edificações. Então, gente, coloquei embaixo, né? No Brasil, não está tão avançado ainda a questão do reuso da água, tá? Como a gente viu, tem muito vazamento, tem muito desperdício ainda. A gente viu que tem uns desperdícios aí de 37%, né? Então, é bem significativo a gente estar se reutilizando essa água, tanto do ponto de vista doméstico como industrial. Vejam esse exemplo aqui da Bélgica, né? Considerada uma indústria verde. Ela faz o quê? A conservação e a reciclagem da água, a indústria de mineração. Um empreendimento de mineração, como a gente já comentou também em outros momentos, ele requer muita captação de água, um consumo muito grande, tá? Então, ela está incorporando aí essa concepção, né, de reuso de água nos seus processos, tá? No seu processamento industrial e também trabalhando os rejeitos de uma forma mais inovada, tá, gente? Então, eu coloquei a fonte aí, depois vocês podem olhar, no Atlas, no relatório branco, tá? De 2017. Tem vários Atlas desses, tem relatório verde, relatório azul, tá? Tem muita coisa inovadora na área de engenharia, tá, gente? E coloquei também um exemplozinho, que a gente também tem esse exemplo em Almas, né? Na empresa Tamborá, que é um frigorífico de piscicultura. Ela reaproveita a água, ela reaproveita o efluente, né? Embora ela tenha estações de tratamento de água, ela reaproveita o efluente na fábrica de ração da própria fabricação de alimento de peixes, tá? Então, aqui bem pertinho da gente. Eu até trabalhei nesse projeto no ano de 2012, tá? Então, gente, são exemplos aí que a gente tem se aproximando cada vez mais da nossa realidade. Então, gente, quais são os benefícios, né? Se utilizar água. Coloquei alguns aí, depois vocês podem ler com mais calma. Então, melhora, né, o aproveitamento do tratamento, tem a questão da eliminação dos odores, tá? Tudo isso melhora toda a eficiência e a otimização do tratamento. Então, a obtenção, né, de uma água de melhor qualidade pós-tratamento pode ser reaproveitada aí nos processos unitários, nos processos produtivos da indústria, tá? E também a questão da eliminação dos sais, que é bem interessante também. Previne também a poluição. Então, gente, esses projetos todos na área dos parques tecnológicos, né, industriais, está tendo um avanço muito grande. Viu, gente? Muito grande mesmo. Vocês podem até pesquisar aí em outras fontes, tá? Então, a gente sabe que a gente tem que fazer o dimensionamento bem certinho, né? Para que a gente possa reutilizar essa água. Ela tem que ser tratada. Não é um reuso, né, indiscriminado. É um reuso técnico, tá? Tem que haver o tratamento para que seja possível a reutilização. Outro tipo de reutilização, né? Até o pessoal aí que foi meu aluno aí na disciplina de hidrologia desse ano já viu esses 4 slides que eu vou passar aqui na frente. Por quê? Porque o reuso, né, doméstico são as águas cinzas, o reaproveitamento residencial, um reaproveitamento doméstico, que é proveniente das nossas residências, edifícios, tá? Então, são as águas cinzas. Lá no cantinho eu coloquei a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, a número 54, de 2005, ela fala sobre esse reuso. Tá bom, gente? Então, é bem importante. Por quê? Porque o reuso da gente é 80% praticamente, né? Na parte do saneamento da nossa casa. Vejam aí essa figurinha, né? Que é bem legal, eu gosto de usar ela. Por quê? Porque a gente entende quais são as águas cinzas de fato, né? Então, é proveniente aí de máquina de lavar louça, tá? Do chuveiro, da pia de banheiro, tá? E banheira, né? Então, assim, a maioria dos autores não colocam a pia de cozinha de vaso sanitário para ser considerada água cinza. Alguns autores antigos colocam, mas atuais não colocam. Por quê? Porque a questão da matéria orgânica, né, muito poluente, a questão das gorduras provenientes da pia de cozinha e os restos de alimento. Então, a composição da matéria orgânica fica muito alta. E o vaso sanitário, né, que são as águas negras, né, que a gente chama, porque é um efluente com mais patógenos, mais micro-organismos.
Então, gente, na nossa casa, por exemplo, né? Esse também é um dado aí que a gente estudou agora, na fonte ECICLE, embora seja de 2012, mas bem atual, é uma referência que a gente está utilizando aí para entender a demanda doméstica. Então, vejam, de chuveiro, né? 28%, vaso sanitário, né? Quase parecido, 29%. Então, máquina de lavar, 5%. Máquina de lavar louça, né? Esse dado também traz para a gente, 9%. Então, são usos domésticos que a gente tem diariamente, que a gente já viu também que é um dado da ANA esse, né, que é em média 250 litros que a gente gasta por dia para atender as necessidades de abastecimento e saneamento. Esse valor está junto, tá, gente? Abastecimento, captação de água e saneamento. Então, gente, essa tabelinha aqui, ela nos mostra esse percentual, tá? Que a gente pode estar aí aproveitando. Então, oscila muito esse dado. Eu coloquei cerca de 22% a 60%, tá? De economia de água potável, você reutilizando essas águas, embora precise de tratamento, como eu vou mostrar mais à frente. Mas, o que é importante? Por exemplo, o vaso sanitário, né? Coloquei como bacia sanitária. Então, é 32% numa casa, né? Geralmente, a gente gasta aí 186 litros por dia, né? Isso é as médias, né, gente? Tem interferência aí da quantidade de pessoas na casa e os tipos de uso também, movimentação e costumes rotineiros. Então, tem outros dados aí, lavatório, chuveiro também é bem expressivo, tá, gente? Então, dentro de uma casa aí, a gente vê que a gente pode estar economizando aí, às vezes até mais, né? 80% aí, que é até o valor que a gente paga, né? Pelo tratamento do esgotamento sanitário na nossa conta. Então, gente, para usos não potáveis, coloquei uma opção aí, por exemplo, de águas cinzas. Você pode utilizar diretamente nos jardins, tá? Pode utilizar da máquina de lavar também diretamente nos jardins, certo? Sem precisar de tratamento. Então, aqui já tem uma estrutura, né? Hidrológica e hidrossanitária para esse reuso, por exemplo, num edifício, numa casa, tá? Então, precisa de ter o projeto estrutural hidráulico, hidrossanitário e a estação de tratamento. Vejam aí lá embaixo, né? Tem um tratamentozinho, um reservatório. Lá em cima, vejam, o reservatório de água potável e o reservatório de uso, para que cada coisa seja utilizada conforme o seu fim, tá? Então, o tratamento, geralmente, ele se baseia em floculação, decantação e filtros, tá, pessoal? Vou mostrar aqui mais à frente a estação de tratamento de águas cinzas, né? Que é a ETAC, tá? Então, gente, como eu falei, então, para se utilizar as águas cinzas, precisa sim de tratamento. Só alguns que não precisam, como jardins, né? Algumas áreas de irrigação não precisam. Lavagem, né? De pisos, de lugares públicos maiores não precisam. Mas, por exemplo, é importante, né? O reuso direto na agricultura, passar pelo gradeamento, tá? Então, só isso mesmo, tratamento primário aí para remover sólidos, né? E para utilizar aí na indústria e áreas urbanas, passar pelos 3 tratamentos, né? Porque as áreas urbanas a gente está colocando aí como edificação, tá? E nas indústrias, cada indústria, como eu falei para vocês, cada tipo de segmento tem as suas características. Por exemplo, uma indústria farmacêutica, ela requer, né, um tratamento melhor, né? Que é a água mais que potável para aquelas injeções, alguns fármacos também. Tá, gente? Então, essa água, ela tem que ser tratada sim. Geralmente, a composição dela, como eu falei, né? Matéria orgânica, sulfato, fósforo, nitrogênio, tá? E também a contaminação fecal moderada, já que não vem dos vasos sanitários, a gente considerando isso, mas tem também, né, do banho, tem certa contaminação fecal, que são os coliformes termotolerantes também. Então, gente, essa tabelinha que eu coloquei aqui é a classificação e parâmetros para essa reutilização de água. Tá nessa NBR que eu estou mostrando para vocês. Vejam aí as classificações da água, né, para reuso, conforme a gente tem o CONAMA 357/2005 para classificação, né, das águas, aqui nós temos também para o reuso das águas. E os parâmetros aí, ó, turbidez, né, tem que ser menor do que 5 unidades de turbidez, tá? O pH tem que ser entre 6 e 8 para classe 1, né, gente, que eu tô falando.
E aí depois vocês podem ler com mais calma aí, oxigênio dissolvido, tá? Então, gente, o tratamento é importantíssimo e tem que atender esses parâmetros, tá? Então, aqui eu estou mostrando uma ET compacta, né? Que é o quê? Uma estação de tratamento de águas cinzas, uma ETAC compacta, que está bem se utilizando em hotéis, aeroportos, vários lugares assim. E aí todos têm que ter, né, esse tratamento de floculação, decantação, né, desinfecção, dependendo do fim, tá? E os filtros. Então, hoje tem muitas empresas, como eu falei para vocês, investindo, tá? Nessa área, porque o país está todo com esse olhar na reutilização de resíduos, no reuso de efluentes domésticos, industriais. As indústrias estão desenvolvendo cada vez mais, porque elas viram o quanto que economiza, né, de água e energia, e também traz inovações tecnológicas na parte dos seus processos produtivos, enfim, N fatores, tá? Então, gente, até daqui a pouco no fórum.